E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma coisa da extinta aposentadoria por invalidez, que mudou a nomenclatura com a reforma. Nós vamos falar o que é ela, quais requisitos, o que mudou com a reforma da Previdência e principalmente a metodologia de cálculo desse benefício, como que ele é calculado. Então, sem mais enrolação, já curte este vídeo, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? A reforma da Previdência mudou muita coisa. E com a aposentadoria por invalidez não foi diferente. A primeira alteração foi uma de nome. A alteração do nome de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente. Essa mudança de nome não quer dizer que não existe mais aposentadoria por invalidez. Só quer dizer que ela não se chama mais assim. Mas enfim, vamos aos requisitos. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem um requisito fundamental, que é a incapacidade de maneira total e permanente para o trabalho. Ou seja, não pode haver a possibilidade da pessoa ser reabilitada para outra atividade compatível com as suas restrições físicas ou mentais. Mas vamos supor que a incapacidade seja parcial. Se for parcial, há uma possibilidade de reabilitação, certo? Aí nesse caso já se encaixaria no auxílio-doença, mas enfim. Mas aqui nesse ponto da incapacidade parcial, você tem que prestar muita atenção. Digamos que o perito constatou a incapacidade para o trabalho parcial, ou seja, há uma possibilidade de reabilitação, sendo repetitivo aqui, ok? Para haver essa possibilidade de reabilitação, quando a incapacidade for parcial, não pode ser só analisada a incapacidade em si. Tem que ser analisadas as condições pessoais e sociais da pessoa, do segurado, para o retorno ao trabalho. Ou seja, quando existir incapacidade parcial, o juiz tem que olhar se aquela pessoa tem alguma chance de se adaptar à sociedade pelas suas condições. Por exemplo, uma pessoa sem estudos ou qualificações para o mercado de trabalho, ou com uma doença que causa algum estigma social, repulsa, ou algo assim, não vai conseguir retornar ao trabalho com grande facilidade dependendo da situação. Por isso, cabe também verificar com a incapacidade for parcial as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do segurado, para analisar em conjunto tudo, a incapacidade no sentido amplo da situação para ver se a pessoa consegue retornar ao trabalho sem prejuízo. Agora vamos para outro ponto, que é sobre a condição de invalidez. Para verificar a condição de inválido, mesmo sendo uma aposentadoria por incapacidade, a pessoa vai passar por uma perícia a cada 2 anos. Essa perícia só não vai ser exigida em 3 situações. Se a pessoa já tiver completado 60 anos de idade, ou se ela tiver completado 55 anos ou mais, e decorridos mais de 15 anos da concessão da aposentadoria por invalidez, ou do auxílio que precedeu a aposentadoria. E por último, e quase óbvio, também não vai passar pela perícia se tiver recuperado a capacidade para o trabalho, independente de idade, ou seja, se ela não precisar mais do benefício. Agora, vamos aos requisitos. A regra é que o segurado tenha ao menos 12 contribuições mensais para solicitar esse benefício. Mas as exceções são aquelas hipóteses de incapacidade decorrente de acidente de qualquer natureza, doença profissional e moléstias graves, mas esses são assuntos para outros vídeos. Agora o quarto ponto é a alteração da fórmula de cálculo. Nesse ponto, a reforma da Previdência é bem cruel mesmo aos segurados. Dependendo da situação, alguém que recebe auxílio-doença vai receber mais do que quem for aposentado por incapacidade. A regra de cálculo ficou basicamente o seguinte: para os homens, será a média de 60% de 100% das remunerações pagas, ou seja, de tudo, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Os homens atingem a integralidade da aposentadoria por incapacidade com 40 anos de contribuição. Já para as mulheres, a regra é a mesma, média de 60% de 100% das remunerações pagas, com acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição, sendo que elas atingem a integralidade de aposentadoria por incapacidade aos 35 anos de contribuição. Além disso, há a limitação de salários anteriores de julho de 1994 para cá, sendo os anteriores de julho de 1994 desconsiderados. Um ponto importante, tanto para os homens quanto para as mulheres, é que esses 2% de acréscimo a cada ano de contribuição, eles não têm limitação. Ou seja, para os homens que ultrapassarem 40 anos, ficando 41 anos de contribuição, o coeficiente vai ser 102%, e assim sucessivamente. Para as mulheres, da mesma forma.
Passou os 35 anos de contribuição, a cada ano de contribuição a mais, sobe 2% do coeficiente. Enfim, uma notícia boa, mas na prática muito difícil de acontecer. Então aquele coeficiente de 60% mínimo dos benefícios, ele não se aplica, não se limita só ao 100%. Uma outra dúvida que acontece muito é que aqui a aposentadoria por capacidade ela não tem um descarte das contribuições que resultam em redução do benefício. Então, todos os salários são considerados, inclusive os que podem reduzir. Por fim, para esclarecer, a diferença que eu disse lá no início de ser comum com o tempo, pessoas que recebem auxílio-doença com benefícios maiores de quem é aposentado por invalidez, é o seguinte: o auxílio-doença, o cálculo não teve alteração com a reforma. É o cálculo inicial de 91% de salário e limitado aos 12 últimos salários. E pegando o gancho aqui, para a conversão do auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade, o segurado vai ter que observar a data de início da incapacidade permanente. Eu digo isso pelo simples motivo: se a pessoa já recebia auxílio-doença antes da reforma e quer fazer a conversão, vai ter que ser constatada a incapacidade permanente que ela foi antes da reforma, pois se for depois, há grande chance de, havendo a conversão, o valor da aposentadoria permanente for menor do que o auxílio-doença que a pessoa recebia. E por último, não se esqueça, a incapacidade permanente você não pode trabalhar. Havendo um trabalho, dá a entender que você não é incapaz, que você pode trabalhar. E sendo assim, você deve abrir mão do benefício. Em muitos casos, o INSS pode cobrar de você esses benefícios recebidos indevidamente por você. E talvez você vai ter um problema aí lá na frente. Ficou claro? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau!